Olá pessoal, vamos mais uma vez aqui para a aula de publicidade e propaganda, ainda em relação aos conceitos básicos da publicidade e da propaganda. Nós falamos na aula anterior sobre o marketing, relembrando que a publicidade e propaganda é uma das ferramentas utilizadas pelo marketing. Assim, os conceitos fundamentais de marketing que englobam suas atividades e sua administração são a pesquisa, a segmentação, o posicionamento, o marketing mix, ou composto de marketing, ou até 4Ps. Essas definições ou esses nomes são utilizados, são iguais, né? Marketing mix ou conceito de marketing 4Ps, eu estou falando do mesmo ponto dentro do próprio marketing. O planejamento, nenhuma função administrativa acontece sem que haja planejamento. A concorrência, que influencia o negócio, e obviamente os clientes, que são a finalidade, como nós já ressaltamos. O marketing, numa visão maior, existe para que a gente possa satisfazer as necessidades dos clientes. Para que a gente possa satisfazer as necessidades do cliente, nós usamos todas essas atividades interligadas. Vamos lembrar que a diferença entre o conceito de vendas, que é empurrar mercadoria, que é ter lucro a qualquer preço, a qualquer motivo, a qualquer situação em cima de um consumidor, muda totalmente com o conceito de marketing. No conceito de marketing, o cliente tem que estar satisfeito, porque se ele não estiver satisfeito, eu vou ter um prejuízo. O cliente insatisfeito vai gerar prejuízo futuro para a empresa. Então, a noção de que a venda é a que dá lucro para a empresa, ela é absolutamente errada, né? E ela foi desfeita, esse conceito, esse pensamento foi desfeito pelo conceito de marketing. O conceito de marketing, então, veio para substituir o conceito de venda, para aprimorar e colocar no centro do negócio aquele personagem mais importante, que é o cliente. Nenhum negócio existe sem cliente. Bom, para que a gente possa começar qualquer atividade do marketing, eu preciso conhecer o meio ambiente onde a empresa está inserida. E isso, quem faz é a pesquisa. É a pesquisa que vai dizer o que o mercado precisa, o que o consumidor quer, qual é a real necessidade do consumidor, quais são aqueles produtos que hoje satisfazem o consumidor, que a concorrência coloca no mercado e que o consumidor gosta, e dessa maneira a empresa pode entender o que está acontecendo no mercado e encontrar oportunidades para atuar no mercado. Portanto, a pesquisa a principal fonte, ou a fonte de informação e de reconhecimento daquilo que está acontecendo no mercado. A segmentação. Existe uma frase, né, que marca, que pode nos dar uma percepção muito grande do que é segmentação. Ninguém agrada gregos e troianos, né? Se eu quiser agradar todo mundo, eu acabo não agradando ninguém. A segmentação é justamente isso, é uma empresa escolher um segmento de mercado, escolher consumidores com um perfil semelhante, que desejam a mesma coisa, que querem e necessitam da mesma coisa, e eu me especializo em oferecer esse produto ou serviço a esse consumidor. Segmentar, então, é escolher uma fatia de mercado para atender melhor esse mercado. O posicionamento. O posicionamento é a maneira pela qual a empresa, a marca, se coloca no mercado. É ela que diferencia as marcas, né?
eu não vejo uma marca da mesma maneira que eu vejo outra. Por quê? Pelo posicionamento que essa empresa coloca em sua marca. Então, o posicionamento é aquele que dá o diferencial, né? Que nós, enquanto consumidores, percebemos a diferença entre uma coisa e outra, entre um produto e outro, entre um serviço e outro. O marketing mix, nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos nos aprofundar daqui a pouco sobre ele. Como eu disse, pode ser chamado de marketing mix, composto de marketing ou 4Ps. O planejamento é o ato de como que eu vou colocar esse produto no mercado, é como que eu vou fazer o meu planejamento, qual vai ser a minha segmentação e, obviamente, isso tudo vem das informações que eu extraio lá da pesquisa. A concorrência também é fundamental porque ela me dá a percepção do que está acontecendo no mercado e do que eu posso fazer de diferente, como eu posso me posicionar diferente dos meus concorrentes. E o cliente, a razão de existir da empresa, né? Nós vamos colocar aqui duas marcas, dois produtos que nós poderíamos dizer que são semelhantes, mas eles não são semelhantes. Por quê? Justamente pelo planejamento que essas empresas fizeram desses dois produtos. Duas canetas, né? A caneta Bic e a caneta Montblanc. Para começar, a caneta Montblanc e os fabricantes da caneta Montblanc não chamam a caneta Montblanc de caneta, né? Eles posicionam esse produto de uma maneira diferente, tá? Por quê? Porque eles têm um segmento, eles têm uma fatia de mercado que eles querem atingir. E eles não colocam essa caneta para ser vendida em todo lugar. A definição da Montblanc é que ela não é uma caneta, ela é uma joia. Então ela não é vendida em papelaria, ela não é vendida em supermercado, ela é vendida em joalheria. Isso mostra e reforça o segmento e o posicionamento dela. É uma caneta que custa acima de R$2.000, né, R$1.800 para mais, né? Caneta muito mais cara, existem modelos muito mais caros que isso. E a Bic, a gente sabe, é uma caneta barata que se posiciona assim, né? Uma caneta que é encontrada em qualquer lugar, papelaria, livraria, bar, restaurante, aonde você for você encontra a caneta e se posiciona como um objeto para se escrever, né? Um slogan, uma certa época, se escreve. Como é que se escreve? Se escreve com Bic, né? É uma caneta absolutamente popular e ela se posiciona assim, né? E então, diferentemente da Montblanc, o posicionamento da Bic é diferente, né? E para isso ela atinge um segmento diferente, ela pesquisou essa oportunidade, assim como a Montblanc também pesquisou a outra oportunidade. Uma atendendo o topo do mercado, a outra atendendo uma grande porção do mercado, né, dos clientes. Então, o marketing é aquela peça fundamental dentro da empresa que possibilita essas diferenças, vamos dizer assim, essa segmentação diferenciada, esse posicionamento diferenciado. E isso tudo tem a ver com o marketing mix, com os 4Ps. Com certeza os 4Ps da Montblanc são diferentemente planejados dos 4Ps da caneta Bic. Para a gente entender um pouquinho mais dessa seara e justamente por estar ligado absolutamente dentro da nossa matéria, eu vou contar um case aqui. Um case baseado na seguinte pergunta: a propaganda é a alma do negócio? Nós escutamos isso muito, né? É muito propagado isso, é muito falado, é muito escrito, é muito dito pela própria mídia que a propaganda é a alma do negócio. Vamos dizer que esse cidadão aí, o Ricardo Almeida, ele quer abrir uma loja aqui em Gurupi. E ele acredita realmente e piamente que a propaganda é a alma do negócio. Por isso, ele resolveu, quando
planejou o seu negócio em realizar uma propaganda digna à altura daquilo que ele acha que a propaganda deve ser, usando, obviamente, todas as técnicas que a propaganda possui. Uma boa propaganda, ela deve começar pelo seu planejamento também, ou seja, se eu quero falar com homens e mulheres, que é o caso da loja dele, que vai vender roupas para homens e mulheres, o ideal seria ter dentro da sua propaganda 2 personagens que pudessem convencer o público, convencer os clientes, convencer os consumidores que a loja do Ricardo Almeida vai ter produtos bons, roupas boas, para que as pessoas que querem se vestir bem, que querem estar na moda, possam ir lá e satisfazer suas necessidades de compra de roupa nessa loja. Então a visão do Ricardo é justamente essa. A propaganda é a alma do negócio e eu vou fazer uma bela propaganda. Vou começar com uma bela produção. Vou investir na produção e por isso eu vou contratar 2 artistas conhecidos que têm condições de falar isso. Esse cara, né, para falar e animar as mulheres, né, e essa moça para falar e animar os homens. Com certeza 2 artistas globais, um até artista de Hollywood, que ao aparecerem na propaganda dizendo que a loja do Ricardo Almeida vai vender em Gurupi roupas de qualidade, roupas da moda, e que você, ao vestir as roupas dele, você vai estar na moda, você vai estar muito bem vestido, as pessoas vão acreditar. Se eu faço uma propaganda dessa, com um conceito desse, investindo em personagens, e principalmente o Ricardo acredita tanto na propaganda que vai trazer esses 2 personagens no dia da inauguração da loja. Se a gente pensar, uma loja em Gurupi com esses 2 personagens dentro no dia da inauguração, com certeza vai atrair público, vai atrair clientes. Mas o que acontece? No dia da inauguração, esses 2 personagens lá, multidão na frente da loja do Ricardo Almeida, porque a propaganda realmente chamou a atenção, a propaganda realmente fez com que as pessoas conhecessem e soubessem que essa loja existia e que ia inaugurar, só que no final do dia o Ricardo percebeu que não vendeu quase nada. Poxa, mas se a propaganda chamou os clientes, se a propaganda fez o que tinha que fazer, é a alma do negócio, atraiu os consumidores, por que os consumidores não compraram? Ele não entendia e ficava a se perguntar, mas poxa, eu investi tanto na propaganda, eu gastei tanto no cachê desses caras, eu coloquei em todas as redes sociais, eu coloquei nas televisões, eu investi em todas as televisões e rádios da cidade, da região, realmente consegui mostrar que a minha empresa existia, que ia abrir, as pessoas foram lá, mas só porque as roupas eram um pouquinho mais caras, ninguém comprou, né? Ninguém teve coragem de comprar um terno do Ricardo Almeida de R$ 2.500, mas por que não comprou um terno de R$ 2.500 se o produto é tão bom? A resposta é a seguinte: a propaganda não é a alma do negócio. O marketing é a alma do negócio. A propaganda é uma das ferramentas do negócio. E assim como nós falamos de segmentação e posicionamento, a propaganda ajuda na segmentação e posicionamento, mas ela precisa de muito mais. E aí que nós vamos tentar entender, explicando para vocês, através da figura do iceberg. Aquilo que a gente chama de iceberg do marketing, que é o mix do marketing. Todo mundo conhece um iceberg. O iceberg é uma montanha de gelo, onde tem uma ponta e abaixo da água, na superfície da água, ela tem a base de sustentação que faz esse gelo, essa montanha de gelo flutuar. A ponta do iceberg, nós poderíamos dizer que ela é o quê? Ela é o aviso, ela é a propaganda. Ela avisa os navios, né, que, olha, não passe muito perto daqui, porque aqui tem uma montanha de gelo. Ela avisa, né, aquilo que, com certeza, o chefe, né, o comandante do Titanic não percebeu. Né? O Titanic só bateu e afundou porque não percebeu, quando percebeu o pico
do iceberg já era tarde. Mas o iceberg tem exatamente essa função, que é a função da propaganda. Assim como foi a função de mostrar para as pessoas de Gurupi, para os consumidores de Gurupi, que existiria uma loja chamada Ricardo Almeida. E a propaganda fez muito bem essa função. Ela mostrou, ela demonstrou que existiria. Só que o que faltou? Faltou o restante do iceberg. Como nós estamos dizendo, o mix de marketing, ou a propaganda, é uma parte do mix de marketing. Se ela não tiver a base, se não tiver uma sustentação, e essa sustentação vem do quê? Dos outros 3 P's. Do composto de marketing, que é o preço, o produto e aquilo que nós chamamos de distribuição, o ponto de venda, place. Né? A propaganda chama, só que para ela se efetivar, o preço tem que estar adequado àquele segmento de mercado. O produto tem que estar adequado àquele segmento de mercado. A distribuição tem que estar adequada àquele segmento de mercado. Se a gente lembrar daquele exemplo da Montblanc e da BIC, a propaganda da Montblanc é diferente da BIC. A propaganda da Montblanc é diferente da BIC porque o segmento e o posicionamento dela são diferentes. E o segmento e o posicionamento vai diferenciar no quê? No preço, no produto e no preço. Eu não posso dizer que uma BIC é igual a uma Montblanc. Os produtos são diferentes. Os produtos sendo diferentes, o preço obviamente vai ser diferente. E obviamente, aonde eu encontro a Montblanc e a BIC, também a minha distribuição vai ser diferente. É esse contexto que o marketing coloca para propaganda, e eu não posso fazer propaganda sem ter essa noção. Eu não posso fazer uma propaganda achando que ela é a alma do negócio, me esquecendo que por trás dela existe o preço, existe o produto, existe a distribuição. Existe uma fala muito interessante que a gente pode entender isso. Na floresta, quem ruge é o leão, porque é ele que pode rugir. Né? Você não vai ver um coelhinho rugindo ou um pequeno animal rugindo, porque ele não tem condições. Ele não vai fazer propaganda daquilo que ele não é enquanto produto. O leão pode rugir porque ele é o rei da selva. Né? E qualquer outro animal vai ter que se render a ele. Então só faz propaganda quem pode realmente fazer propaganda. Ou só faça propaganda daquilo que exatamente é o preço, o produto e o meu ponto de venda. Porque senão eu vou estar desconectado e uma propaganda desconectada vai ser não boa para o negócio, ao contrário, vai ser péssima para o negócio. Então a propaganda só existe e só pode ser forte dentro desse contexto. Eu não estou falando que a propaganda não é importante, muito pelo contrário, ela é importante. Ela só não é a alma do negócio, porque a alma do negócio é o marketing, que mistura tudo isso, que faz todo esse composto, que são autodependentes. A propaganda não é sozinha uma solução de problema. Ela pode, inclusive, sem essas condições, sem a percepção de que tem que existir o preço, o produto e a distribuição correta àquela propaganda, ser um mau negócio para a empresa. Tá? Essa definição é de Jerome McCarthy e Kotler, né, o grande autor do marketing, foi uma das pessoas que conseguiram propagar, né, e difundir esse conceito do mix de marketing que muda, né, a visão do que a gente tinha de propaganda até antes. Existem outros nomes, né? A gente quer salientar aqui os 4 P's, a fala, né, de produto, preço, praça e promoção vem de uma tradução do inglês, porque originalmente essa ideia o McCarthy fez na língua inglesa, obviamente, e vários tradutores para o português usam até algumas vezes formas diferentes para manter a ideia dos 4 P's, né?
Em cima dessa ideia, vocês vão ver aí vários autores, se vocês digitarem no Google aí, dizendo que os 4Ps não são mais 4Ps, são 5, 6, 10, eu encontrei até 15Ps, mas o que eu quero alertar para vocês é que até hoje, na verdade, o que dura e perdura são os conceitos dos 4Ps. Só para vocês terem uma ideia, né, alguns autores dizem, não, o MacArthur esqueceu, existe um 5º P chamado pessoas, people, pessoas. Eu pergunto, quando o MacArthur escreveu isso, ele não escreveu isso para a empresa vender para animal. Né? É óbvio que isso foi feito para pessoas. Então, esse tipo de ideia ou esse tipo de comentário em cima dos 4Ps do MacArthur, ele não vinga, ele não é verdadeiro. Se eu vou fazer um comercial com ração para um cachorro, obviamente que eu não vou falar para o cachorro, eu vou falar para o dono do cachorro, eu vou falar para as pessoas que compram a ração. Então, esse tipo de invenção em cima da história do MacArthur, vocês devem ter um olhar muito crítico. Aqui do lado eu coloco uma das análises desse Robert, que diz que não são os 4Ps, são os 4Cs, e vocês vão perceber que os 4Cs que ele fala, que ele tanto diz, é a mesma coisa que os 4Ps do MacArthur. Então ele não pode dizer que os 4Ps do MacArthur não valem mais se ele toma como base os 4Ps para criar os 4Cs. Então isso é uma grande bobagem, né, que não leva a nada, porque ele dizer que em vez de produto é solução para o cliente, ora, solução para o cliente é o que o produto tem que ser, né? Que não é mais preço, mas sim custo para o cliente. Ora, o que é preço se não custo para o cliente? Que não é praça, é conveniência, que não é promoção, que é comunicação, é uma grande bobagem. Né? Originalmente, o que o MacArthur quis dizer com preço, praça, produto, promoção é justamente isso. A promoção é comunicação, sim. A praça é conveniência, sim. E quem for ler o livro do MacArthur vai perceber isso. Como eu disse, o grande problema foi que ele escreveu em inglês e a tradução para o português deixa essa coisa meia dúbia. Mas eu preciso ler o MacArthur para entender exatamente o que é, para não cair nessas bobagens, né, que existem por aí. Existe também os 4As, que é de um professor da Fundação Getúlio Vargas, o Richards, que aí sim, ele não fala que os 4Ps não são verdadeiros, muito pelo contrário, ele cria os 4As, que seria uma forma de você trabalhar melhor os 4Ps. Então, é a questão do planejamento de marketing, os 4As, na verdade. Ele diz o seguinte, que eu tenho que fazer primeiro uma análise, né, do mercado, da situação, dos concorrentes, dos preços, dos produtos existentes, para fazer uma adaptação dos meus produtos, dos meus preços a essa análise, e depois da adaptação eu vou fazer a ativação. E como é que eu faço a adaptação e a ativação? Com o composto de marketing, com os 4Ps. Né? É através do produto, do preço, da praça, da promoção que eu jogo isso no mercado depois que eu analiso o mercado. E, obviamente, depois que eu analiso o mercado, eu faço uma nova avaliação e essa coisa ela é constante. Eu tenho que estar sempre avaliando e percebendo e analisando aquilo que eu coloquei no mercado para ver se está dentro dos meus planos, se eu estou conseguindo atingir os meus objetivos ou não. Vamos lembrar então, né, que produto, promoção, place ou preço são uma união de estratégias. E aqui, obviamente, o centro, o encontro desses 4Ps é que vai surgir a minha diferenciação, o meu posicionamento. Né? O produto se posiciona, o produto se segmenta no mercado através da estratégia de produto, promoção, place e preço. Vamos lembrar o caso da BIC e da Montblanc, que vocês entendem muito bem. Esse encontro aqui da BIC e esse encontro aqui da Montblanc são absolutamente diferentes. Né? Bom, vamos lá, seguindo então. Aqui nós temos um vídeo com o Philip Kotler que nós vamos deixar abaixo dessa aula. E o Kotler diz o seguinte:
O marketing é um processo social pelo meio do qual pessoas e grupos obtêm aquilo que necessitam e desejam sob criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor um com os outros. Eu gostaria que vocês depois analisassem essas palavras que o Kotler diz. Nenhuma delas está fora de lugar. E essa é a definição, o conceito de marketing mais utilizado no mundo, porque Kotler conseguiu fazer com que, em poucas palavras, essas palavras realmente traduzissem aquilo que o marketing quer e deseja. Pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço de vendas, mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta é conhecer, compreender tão bem o cliente que o produto e ou serviço se adapte a ele e se venda por si só. O ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí, basta tornar o produto, o serviço disponível. Isso quem fala é Peter Drucker, e também nos dá uma percepção profunda daquilo que o marketing é e daquilo que nós falávamos anteriormente da diferença de vendas e de marketing. Marketing é conhecer tão bem o cliente que eu vou colocar no mercado um produto tão desejado por ele que eu não preciso de esforço de venda. Existe uma brincadeira do mercado que a gente utiliza, né, que os profissionais de marketing utilizam, e fala o seguinte: para você entender isso, exatamente isso que o Peter Drucker diz, você acompanha um funcionário da Coca-Cola na visita aos bares, e depois você acompanha um funcionário de qualquer outra indústria que fabrica cola, né? E veja o esforço que essa outra indústria tem que fazer e o quase nenhum esforço que o vendedor, entre aspas, da Coca-Cola tem que fazer. Na verdade, o vendedor da Coca-Cola, a gente pode chamar ele nem de vendedor, a gente deveria chamar ele de entregador, porque ele chega, tira o pedido sem nenhum esforço de venda em relação às outras indústrias que ainda precisam fazer o esforço de venda. Isso é a diferença de marketing e de vendas. Esse também é um outro vídeo que nós vamos deixar para que vocês vejam, né? E aqui, a propaganda é qualquer forma remunerada de apresentação não pessoal e promocional de ideias, bens e serviços por um patrocinador identificado. Philip Kotler. Então, para a gente deixar claro, aqui, nós já falamos antes, a diferença entre propaganda e publicidade. Então, pegando o Kotler, o que o Kotler diz? Propaganda é qualquer forma remunerada de apresentação não pessoal e promocional das ideias, bens ou serviços de um patrocinador identificado. Toda propaganda é, por lei, ela tem que ser, por lei, identificável. Né? Então está aqui do lado o Dia Nacional da Propaganda, né? Uma brincadeira que o pessoal da propaganda fez, né? E toda a propaganda tem que ser identificável. Se a gente abrir um jornal, nós vamos perceber o que é propaganda e o que é a linha editorial. Numa televisão, tem que ser percebido quando começa um programa, quando começa a inserção comercial ou intervalo comercial. Então, propaganda, ela, por lei, inclusive, ela tem que ser identificável. As relações públicas envolvem a relação com a imprensa, a apresentação de notícias, releases, publicidade de produtos, conjugação de esforços para divulgar produtos específicos, comunicação corporativa, promoção da organização, boletins externos, lobby, negociação com legisladores, aconselhamento, orientação sobre problemas, relacionamento com o público e imprensa. Então vamos ver aqui, ó. A publicidade está dentro daquilo que nós colocamos num mundo maior de relações públicas. E aí que está a diferença entre publicidade e propaganda. Aqui, né, como nós colocamos aqui do lado, se nós pegamos a revista Você S.A., dentro dela ela colocou aqui guias dos melhores MBAs do Brasil. Então você vai ter aí a USP, a Getúlio Vargas, a Dom Cabral e tantas outras instituições. Nenhuma delas pagou para estar aqui. Isso aqui não é propaganda, isso é publicidade. E a revista Você S.A.,
criou um método para fazer, né, e elaborar e classificar os melhores MBAs do Brasil e colocou em uma reportagem, inclusive uma reportagem de capa. Todas as empresas e seus serviços aparecidos aqui, nós encontramos e colocamos como publicidade, não é propaganda. Pode ser que você abra essa revista e alguma Getúlio Vargas ou tal fez propaganda, mas vai estar numa página separada que não vai ser a linha editorial, que não vai ser essa reportagem que aí sim nós classificamos como publicidade. Então, publicidade é uma coisa não paga. Propaganda, ela é paga e identificável. Até na aula que vem.